Como esses 5 movimentos vão interagir entre si? Vamos entender aqui agora. Então, o primeiro movimento, qual que é? Água. O segundo, madeira. Depois, fogo, terra e metal. Então, existem 2 ciclos, um chamado de geração e outro de dominância. Então, o que é geração? É um elemento gerando o outro, nessa ordem. Então, é possível a água gerar o fogo? Não. Então, a água sempre vai gerar a madeira. É um movimento chamado pai-filho. Então, a água é pai da madeira, que vai ser o filho. Então, esse é um movimento de geração. E assim vai. Existe outro movimento de interação entre os movimentos, que é o movimento de vô-neto, ou chamado dominância, que é esse movimento aqui. Então, aí sim vai pular um deles. Então, a água vai ser avô também de quem? Então, vai ser pai da madeira e vai ser avô do fogo. E assim por diante. Então, a gente vai pular um elemento, estabelecendo essas conexões de dominância. Então, dominância e geração são as duas interações possíveis. Ana, por que isso? Porque todos os movimentos que a gente vai ver também de adoecimento do corpo, faltou esse aqui, acontecem dessa maneira. Então, por exemplo, eu estou com uma desarmonia no meridiano de madeira, meridiano de fígado. Ele pode vir diretamente daqui, pelas emoções, por exemplo, que é uma causa frequente de adoecimento do fígado, mas ele pode vir de adoecimento da água, porque a água é pai da madeira. Então, primeiro adoece a água e depois acaba adoecendo, consequentemente, a madeira. Pode vir de outro lugar? Pode. Pode vir também aqui do pulmão, o metal. Então, Ana, só tem 3 maneiras de vir o adoecimento da madeira? Sim, só tem 3 maneiras. Uma maneira externa, direta, no caso da madeira, emoções, por exemplo. Aqui, no caso, fadiga. Então, cada um deles vai ter uma maneira também exterior que vai afetar o meridiano. Mas tem o exterior, tem a geração, que é pai e filho, e tem a questão do vô-neto. Só tem 3 possibilidades. E qual a utilidade disso, Ana? Porque é para entender que tem uma racionalidade por trás, que não é aleatório. Eu estou com o fogo alterado, o meridiano fogo, que é o coração. Então eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que tratar esse fogo, harmonizar esse fogo, gerar aqui o yin e yang nesse fogo, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Tratando diretamente o meridiano, mas investigando se eu não estou com problema onde? Na água e na madeira. Porque senão acontece o quê? Que nem uma lenha na fogueira. Eu diminuo o fogo, mas eu não tiro o substrato, que está sendo ali a lenha ou o carvão que está fazendo esse fogo crescer e continuar crescendo, por exemplo. Então, a gente tem que entender de onde que está vindo a causa. E da mesma maneira, a gente pode usar essa teoria para atuar de maneira inteligente. Então, por exemplo, até nas nossas interações do dia a dia, né, como eu já citei, cada um dos movimentos tem um temperamento relacionado. Então, por exemplo, eu tenho um chefe que ele é muito bravo, que é a raiva do madeira. Se eu atuar de forma água, o que é água? Muito passivo. Então, isso aqui é nutrição de tudo, mas é a pessoa passiva, que só vai agir em último caso. O que acontece? Eu acabo nutrindo esse comportamento do meu chefe. E que situações são essas? Aquele chefe que passa em cima de você. Então, talvez seja mais estratégico você fazer o contrário. O que não faz nutrir? Que é contra. Talvez você agir como fogo. Então, a gente pode fazer um movimento inverso, muitas vezes também, tá? Principalmente na parte de inter-relações humanas. Então, eu posso atuar como fogo. O quê? Aqui a pessoa comunicativa, meio palhaça, meio brincalhona. Então, a pessoa vem brava, você quebra essa braveza com uma brincadeira. Então, é uma possibilidade. Ou você pode fazer o movimento inverso aqui, ó, e agir como terra, que é o quê? O diplomata. Então, a terra é o diplomata. Então, você não vai ficar passivo. Você vai conversar e se comunicar, mas colocando o quê? Coerência, racionalidade. Aqui a terra governa a racionalidade e a diplomacia. Então, se eu ajo com diplomacia e com racionalidade, você quer isso, mas por que você quer isso? Qual é a razão por trás disso? Então, se você conversa de uma maneira mais racional, você consegue também atuar nessa circunstância específica. Então, basicamente, é essa a teoria da geração e da dominância. Isso vai ser fundamental para entender as desarmonias e como é possível a gente harmonizar o nosso corpo. Sempre entendendo que, mesmo que eu tenha todos os sinais de um meridiano específico, como terra, que eu tenho obesidade, preguiça, sonolência, eu tenho que ver se está só aqui minha desarmonia. Ou está no vô, na madeira, ou está no pai,
que é o fogo, e tratar conjuntamente o que está acontecendo aqui para termos mais eficácia no tratamento.